A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Brasil! Suzana Cavalheiro, a vida dentro e fora de campo. Bom dia, ouvintes! Eu sou Lara Soares e eu quero te perguntar: quantos jogadores de futebol você conhece? E quantas jogadoras? Provavelmente você pensou em nomes como Marta, Cici, Cristiane e Formiga. Quando se fala em futebol feminino no Brasil, esses são os nomes mais conhecidos. Mas além dessas profissionais, muitas outras jogadoras também já marcaram e marcam o futebol feminino no país. Uma delas, em especial, você vai conhecer no programa de hoje. Esta é a história de Suzana Cavalheiro. Ela foi atleta da Seleção Brasileira de Futebol Feminino de 1988. Atualmente, é educadora do Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo e atua na iniciação esportiva de crianças e adolescentes. Ao longo do episódio, você ouvirá relatos de João Júnior, irmão de Suzana, relembrando a trajetória dela até se tornar atleta. Também de Kátia Moraes e Ana Paula Laureano, colegas de trabalho de Suzana. De Eni Moraes, pesquisadora da história do futebol feminino no Brasil, e de Dimítria Coutinho, que escreveu um livro contando a história de Suzana, o qual inspirou o tema desse programa. Suzana começou a dar seus primeiros chutes brincando nas ruas de Santo Amaro, perto da casa da avó onde cresceu. E a rua tinha um declive e os meninos jogavam futebol na rua. E chega uma fase da infância que você precisa brincar. Como a rua só tinha meninos, ou eu aprendi a jogar futebol, ou eu não ia ter com quem brincar. E aí a ideia de essa coisa de jogar futebol nasce, acho que daí. Porque como uma forma de interagir com as outras crianças. E eu começo a jogar. E aí meu irmão mais velho, João, ele começa a me ensinar junto com o meu pai. Seu irmão, João Júnior, era o seu grande companheiro nas saídas. Jogavam muita bola juntos, mas sempre em times adversários. Ele fala sobre a personalidade da irmã e que isso refletia nas brincadeiras. Suzana, desde pequena, sempre foi competitiva, briguenta, chorona, mas sempre conseguia o que ela queria. Uma vez, a gente estava mudando aqui para a região do Campo Limpo, vindo de Santo Amaro, e a gente foi jogar bola na rua, brincar. Caiu uma baita chuva, ninguém parou de jogar. Eu, ela, uns amigos, tudo jogando, e ela perdeu. Mas aceitou tão bem a derrota que todo mundo estranhou. E ela teve que aceitar a derrota pro meu time, tá? Só um detalhe que eu esqueci. Ela não gostava de perder quando jogava contra mim. E a gente sempre jogava um contra o outro. Aos 13 anos, Suzana foi convidada para participar de um amistoso de futebol feminino, organizado pelas donas de uma indústria de agulhas que havia por perto. A partir disso, ela começa a jogar como atleta federada. Passou pelos times Black Cat e Isis Pop, para chegar depois ao Juventus. Isso causou um incômodo em parte da família de Suzana. Tanto que ela chegou a jogar um tempo escondida. O meu pai gostava, que ele que me ensinou a jogar, mas tinham minhas tias que tinham uma série de receios, críticas, incômodos, né? Elas achavam que isso não ia ser legal para mim, e elas ficavam atormentando o meu pai, dizendo que futebol não era para mulher, era para homem, coisas do gênero. E aí meu pai, chega uma fase que o meu pai resolve me proibir de jogar. Por que ele resolveu fazer isso? Porque ele não aguentava mais minhas tias enchendo. E eu jogo 1 ano escondido. Então eu falava que ia para casa de uma amiga e de lá pegava o ônibus e ia jogar bola. Voltava e ia para casa. E ele não descobria nada, até a hora que que a gente foi para a final e ele assistiu na televisão. Como a proibição não funcionou, o pai de Suzana exigiu que, para poder continuar atuando,
ela fosse acompanhada por seus irmãos nos jogos e viagens do time. Seu irmão João relembra a preocupação dos pais. Apesar de brigar muito, eu e ela, na infância, mas a gente sempre foi parceiro. E sempre fomos unidos, então a gente ia junto. A gente ia junto. A proibição do meu pai, da minha mãe, mais do meu pai do que da minha mãe, mas é por causa do próprio preconceito que existia na época. Entendeu? Muita besteira que falavam, muita coisa que falavam, e a Suzana era muito nova. Suzana era muito nova. E eu aceitei ir, porque a gente era parceiro. E a gente estava sempre junto. Suzana ressalta que grande parte do preconceito estava relacionado com o estereótipo de que as meninas que jogavam futebol eram homossexuais. As minhas tias achavam que, na época, eu namorava. Então, elas achavam que isso poderia ter alguma influência. E eu falei para meu pai que, assim, o dia que eu não me interessasse mais por meninos, a vida era minha. E eu ia assumir isso. Então, acho que assim, não tinha que ter a preocupação por causa delas. Era importante ele se preocupar comigo. E estar do meu lado para me ajudar. Né? Então, acho que é um pouco isso. E acho que hoje, assim, né, depois de tanto tempo, que eu tenho família constituída com uma outra Suzana, né, e a gente ampliou a família e veio a Ágata. E, assim, o reconhecimento, quando o meu pai completou 50 anos de casado, nós organizamos uma festa e eu apresentei a Ágata, assumi para a família a minha relação com a Su. Então, acho que é um pouco... Isso foi acontecendo. E minhas tias, meio que, elas gostam muito mais de mim do que o fato de eu me relacionar com outra mulher. Então, acho que isso acaba sendo... Não importa com quem você se relaciona, mas quem você é. Então, acho que é um pouco por aí que foi. Mas isso levou um tempo a ser construído. Apesar de sonhar em ser jogadora, Suzana sabia das dificuldades que viriam. E, por isso, optou por fazer faculdade. Inclusive, sabe aquela final de campeonato que o pai de Suzana viu na televisão? Foi no mesmo dia em que ela prestou o vestibular pela primeira vez. Quando ele descobriu, ele achou que eu não tinha feito a prova e ele ficou bravo por isso. Então, nesse ano eu não entrei, no ano seguinte eu prestei que era o ZEC, que hoje é a Unisa, e aí eu fui aprovada. Aí eu entrei à noite. Apesar das dificuldades, no ano seguinte ela conseguiu ser aprovada na Organização Santamartense de Educação e Cultura, na graduação de Educação Física. Em 1988, já no último ano da graduação, a lateral Suzana comemorou seus 22 anos com uma convocação para a seleção brasileira. Era a primeira vez em que a CBF assumia essa responsabilidade e tomava as rédeas da modalidade. Foi uma surpresa a convocação e foi um presente, porque eu recebi o telegrama próximo do meu aniversário. E até uma das fotos que tem lá no livro da Dimitri, que eu tô com a minha avó, foi o dia que eu recebi, que eu estava comemorando meu aniversário e a avó estava junto, recebendo a notícia da convocação. Assim, ela não entendia muito, porque minha avó tinha Alzheimer, então logo ela esquecia. Mas por um momento ela ficou contente, porque eu estava contente. Em 1987, Suzana havia sido chamada pelo técnico do Radar, do Rio de Janeiro, para integrar o time que representaria o Brasil em uma turnê na Itália. Naquela época, era o Radar que representava a seleção feminina brasileira. Mas ela recusou, por causa do longo período que precisaria ficar afastada da faculdade. Para ela, o estudo vinha em primeiro lugar, e o futebol não iria sustentá-la, como relembra seu irmão João. Os estudos em casa sempre foi para que a gente estudasse. Poderia jogar bola, poderia fazer o que você quisesse, mas teria que ter sempre o estudo. Era uma exigência do meu pai e da minha mãe que a gente tivesse um estudo, que tivesse uma colocação, se caso alguma coisa não desse certo, se caso alguma coisa pudesse dar errado. E a Suzana estudou para isso, correu atrás.
Em 1988, ela topou o desafio. A FIFA organizou um torneio na China, que seria preparatório para a Copa do Mundo Feminina de 1991. O estádio que a gente menos jogou com público foi de 5.000 pessoas. Ah, então foi bastante gente assistir. Foi. Que legal. O menor, mas não é porque não ia a gente, é porque não cabia. O estádio comportava 5.000 pessoas. Então a infraestrutura dos Foi estádios esgotado. Não, esse é o menor, que era na fase de classificação. Depois passou para o estádio, que era um luxo. Uma coisa absurda. O vestiário com 2 salões, uma área para você se aquecer, uma área com sofá, com fruta, frigobar, com água. É uma estrutura, assim, sensacional. Teve um jantar em homenagem ao João Avelange, que era o presidente na época. Então, assim, tinha desfile de moda, teve um desfile de moda. Caramba. Mas para a gente que saiu daqui, nunca tinha entrado num avião, né? Foi uma experiência bárbara. Infelizmente, Suzana se machucou. Ficou no banco durante todo o torneio. Mas o Brasil voltou da China após 12 dias de competição, ostentando uma linda medalha de bronze no pescoço. Para um time que usava o uniforme do masculino e não tinha investimento, foi um grande feito. É o que conta Dimítria Coutinho, jornalista e autora do livro A História de Muitas Histórias, sobre a trajetória de Suzana. Tem uma história que me marcou muito, que foi que a Suzana me contou que nos primeiros anos ali de seleção, as meninas usavam o uniforme que sobrava da seleção masculina, né? Então, elas mesmas, as próprias jogadoras, faziam os ajustes, costuravam ali no quarto do hotel da concentração, assim, era uma coisa muito feita por elas mesmo, porque elas literalmente pegavam o que sobrava do uniforme da seleção masculina. Então, isso me marcou muito, assim, porque é uma coisa que representa tanto o quanto as mulheres eram deixadas de lado mesmo nesse esporte, né? Se você pensar que nem o uniforme, que é a coisa mais básica, é o item mais básico que você precisa para estar em campo, e elas estavam ali representando o país, nem isso elas tinham, né? O mais básico do mais básico. No início de 91, a seleção faz uma nova convocação, desta vez para o Campeonato Sul-Americano organizado pela Conmebol. O torneio tinha como função definir o representante sul-americano na Copa do Mundo, que aconteceria em novembro. Suzana foi convocada novamente, mas um novo obstáculo surgiu. Eu tive um choque num amistoso que a gente estava fazendo com a equipe juvenil, masculina, né? Porque a gente treinava sempre com o masculino juvenil. Ou com o time dos marinheiros, que era também quem a gente jogou em 88. E a hora que o menino, eu fechei para dentro da área e fui para finalizar, o goleiro saiu e fez a proteção. O meu joelho bateu no ombro dele, eu voei. E aí lesionei o joelho. Foi um momento, acho que sim, difícil, porque daí eu não fui mais para a seleção. Eu sabia que eu não ia ter condição de viajar, porque era uma lesão grave. Formada em educação física, você já sabe o linguajar, né? O que significa a lesão. Ali acabou o sonho de entrar em campo com a amarelinha. Suzana retornou a São Paulo e, sem conseguir jogar, deixou o Corinthians. Quando foi ao ortopedista, veio a notícia. O caso era cirúrgico. Ela tinha um problema no ligamento do joelho. A CBF não assumiu, né? Simplesmente fez o tratamento ali na época, mandou embora para casa. E aí eu tive que ir atrás de médico, atrás de fisioterapia. Eu esperei quase 1 ano para conseguir fazer a cirurgia, porque a CBF não bancou nada. E a minha fisioterapia eu consegui no São Paulo. Porque eu conhecia gente lá que me colocou para fazer a fisioterapia lá. Então foi assim que eu me recuperei, com a ajuda de amigos. E aí também tomei a decisão de não representar mais o país caso tivesse outra convocação. Porque se eles não souberam cuidar de mim na primeira... Depois disso, a carreira de Suzana como jogadora ficou em segundo plano. E ela passou a se dedicar à sua carreira como professora.
A história de Suzana é a história do futebol feminino. Essa constatação é de Dmítria Coutinho, jornalista e biógrafa de Suzana, com quem já conversamos anteriormente. Ela relata que começou a pesquisar sobre o futebol feminino para o seu TCC. E eu estava buscando, na verdade, a história justamente da primeira seleção de futebol feminino. E eu entrei num impasse, porque teve uma seleção em 86 e uma seleção em 88. A de 88 é considerada a primeira oficial, mas antes disso, o Esporte Clube Radar, né, do Rio de Janeiro, representava o Brasil nessa seleção de 86 em torneios internacionais. E aí eu comecei a buscar pelas jogadoras da época, né? Ainda meio sem saber de qual seleção eu falaria. A minha ideia era fazer uma grande reportagem sobre a primeira, e aí eu conheci a Suzana. Foi aí que a sua pesquisa tomou um novo rumo. E ela já me veio com várias pastas e álbuns de fotografia e me perguntou: o que que você precisa saber? Eu acho que aqui eu tenho todas as respostas que você precisa. E ela foi tirando aquilo, assim, inclusive ela me emprestou recortes, me emprestou fotografias para eu colocar no livro, para eu estudar esses recortes de jornal, e ela tinha muita coisa, ela foi, assim, realmente guardando tudo o que ela tinha da época. Ela fez um memorial incrível, assim, da história do futebol feminino brasileiro. Dmítria foi percebendo que a história de Suzana era especial, justamente por ser igual a tantas outras histórias de meninas brasileiras que construíram a trajetória do futebol feminino. Por isso até a escolha do título, né, do título do livro, que é a história de muitas histórias, porque a história da Suzana, na verdade, ela representa toda essa história da primeira seleção brasileira de futebol feminino, ela representa a história do que foi a construção do futebol feminino no Brasil, e falando através de uma potência de mulher que é a Suzana. Então, eu acho que não tinha outra forma de eu contar essa história, de eu relatar essa história, senão através do que ela viveu e do que ela me relatou. A história do futebol feminino no Brasil é bem recente. Em 1941, a sua prática passa a ser proibida pelo Conselho Nacional de Desportos. Considerava-se que essa atividade não era compatível com as condições da natureza da mulher. A proibição só é revogada em 1983. Perguntamos à pesquisadora Eni Moraes, estudiosa da história do futebol feminino no Brasil, sobre os impactos sociais dessa medida. Essa interdição do Estado sobre esse corpo, e aí a gente está falando do decreto de 41, sim, fala muito sobre como o Estado tratou o corpo feminino, o corpo da mulher, né, no Brasil. Então, se a gente for analisar quando é que as mulheres têm acesso à educação, quando as mulheres têm acesso às universidades, quando as mulheres brasileiras tiveram acesso ao voto, tudo passou por processos de interdição. E no futebol, a história do futebol das mulheres no Brasil faz uma analogia exatamente a esse processo de interdição do corpo da mulher, da liberdade de escolha da mulher, né? Então, uma coisa está associada à outra. É importante que a gente destaque que a história do futebol das mulheres no Brasil tem muito a ver com a história das próprias mulheres no Brasil, né? De como esse Estado patriarcal, machista, né, via a mulher e dizia e falava sobre ela, dizendo exatamente o que ela deveria, inclusive, fazer ou não fazer. Mas, apesar dos estigmas sociais, a pesquisadora explica que a prática do futebol por mulheres ocorre há muito mais tempo. Eu posso dizer que a gente percebe a prática do futebol pelas mulheres de uma forma muito natural, né? Assim como os meninos se interessaram pelo futebol, as meninas também se interessaram pelo futebol. Então, seja nos espaços urbanos, nos espaços rurais, essa prática ela se deu de uma forma muito natural, né? Nos próprios grupamentos de tribos indígenas, né? A gente tem essa prática acontecendo de uma forma muito natural, seja por meninos, por meninas, por homens ou por mulheres. A questão é que se convencionou que isso era uma prática mais voltada para o futebol dos meninos. As consequências dessa legalização tardia são notadas até hoje. Muitos clubes, por exemplo, só investiram de verdade no time feminino em 2016, devido a uma ordem da Conmebol.
Por isso, Eni acredita que muitos avanços ainda precisam ser conquistados. Então, são histórias que se repetem e trajetórias que se repetem de histórias de mulheres que, na minha concepção, claro, fizeram com que o futebol sobrevivesse no Brasil, né? E, por outro lado, me traz assim, uma questão que, para mim, é angustiante, é pensar quantos talentos a gente não viu, quantos talentos a gente perdeu, simplesmente porque o preconceito e a xenofobia foram marcas que o futebol das mulheres carregou durante todo esse período, pelo menos de um século. A gente está falando de pelo menos de um século. Suzana concorda que ainda precisam ser feitos muitos investimentos no futebol feminino. Mas quando a gente tem expectativa de algo melhor para as outras gerações, eu acho que a gente não pode pegar o modelo masculino e trazer para o feminino. Não, eu vejo que o futebol feminino precisa criar um modelo. Um modelo de gestão, um modelo de gerenciamento. Eu estou falando de estrutura mesmo. Não é questão técnica e tática. Isso também precisa melhorar? Precisa. Como? Dando capacitação. Hoje, para você fazer um curso na CBF, você não gasta menos que 5 mil. Apesar da necessidade de melhorias, Suzana ressalta alguns avanços na popularização da modalidade. Eu sempre achava assim, o futebol feminino só vai crescer quando ele tomar conta dos centros esportivos, quando for para as escolas, porque daí vai massificar. Isso já aconteceu. Hoje, Suzana trabalha como professora de crianças e adolescentes e pode vivenciar a tão esperada popularização do futebol feminino. Suzana se formou em Educação Física, mas ela conta que a escolha desse curso de graduação não foi por causa do futebol. Na verdade, assim, eu queria fazer medicina e eu queria pegar a área com as crianças, pediatra. E eu gostava demais de criança, sempre gostei demais de criança. E aí minha mãe, um dia conversando, ela falou assim, imagina, você vai fazer medicina? Não faz sentido. Você adora criança, adora esporte e vai fazer medicina? Você tem que ir para a educação física. Ela falou e isso começou a fazer um sentido, foi. E eu entrei eu coloquei... Quando eu fiz na USEC, eu já coloquei como primeira opção. Aliás, primeira e única. Foi em 1988 que conquistou seu diploma de Educação Física e logo começou a trabalhar como professora na rede estadual de São Paulo. Mesmo não tendo seguido carreira no futebol, Suzana relata que sua experiência lhe abriu muitas portas. O futebol, ele me apresentou até para a USP, porque eu inicio trabalhando no CPUSP, sou convidada para trabalhar com um grupo de crianças menores e depois eu acabo assumindo também as meninas, que era um número menor, mas aí as meninas já adolescentes. Então eu entro, era uma parceria do Instituto Ayrton Senna com a Universidade de São Paulo. E aí eu começo a trabalhar com o futebol. Hoje, ela dá aula de iniciação esportiva para crianças de 8 a 12 anos, no Centro de Práticas Esportivas da USP. Para conhecer mais a fundo a Suzana professora, conversamos com Kátia Moraes, sua colega de trabalho. Eu trabalho há muitos anos com a Suzana, assim, enquanto parceira de trabalho, né? Então, no início, eu era ligada ao basquete, a Suzana ao futebol, então a gente se encontrava nos momentos coletivos, de equipe, de avaliação, planejamento e tal. Muito bom, muito fácil, muito tranquilo trabalhar com a Suzana, né? Por vários fatores. Acho que uma questão é o amor com que ela faz o trabalho, né? Ela realmente gosta de dar aula, gosta de estar junto com as crianças, com os adolescentes. Acho que trabalhar com quem é do esporte também facilita muito essa questão do trabalho em grupo, né? Então, quem jogou em um time, quem fez parte de um grupo, tem, sim, com certeza mais facilidade para entender opiniões que são diferentes, facilidade para ouvir, achar o momento certo para colocar a sua opinião, né? Motivar a equipe quando está desanimado, né? Ser persistente, ser resiliente.
Acho que tudo isso é uma bagagem de toda a trajetória como atleta, né? Falamos também com Ana Paula Laureano, outra educadora da equipe do CP USP. Ela conta que muitos alunos não conhecem o passado de Suzana, mas estão cada vez mais interessados e curiosos em saber sobre a história dela e do futebol feminino. Muitos ainda não sabem, mas a maioria, principalmente agora, que eu acho que está muito a questão mesmo de valorização mesmo, sabe? Do futebol feminino. Então, alguns até correndo mesmo de ir no museu para conhecer um pouquinho mais, saber um pouquinho mais da história. Atuando com as crianças, Suzana relembra de seus tempos de infância e adolescência. Sua relação com o esporte era bem diferente do que ela busca passar hoje aos alunos. A minha experiência vem de uma época que a gente tinha que praticar, porque o reflexo do jogo, do treino, era o jogo. Então você treinava muito fazer as coisas para ter uma qualidade naquilo que você ia fazer no jogo. E hoje a gente percebe que pode ser feito isso de uma maneira mais leve. Eu acho que é isso que eu aprendi com o passar do tempo. Unindo sua trajetória de atleta com os aprendizados diários, Suzana ensina aos seus alunos o amor pelo esporte. Ouvir a história de Suzana é conhecer a vida de uma atleta com muita habilidade, garra e amor pelo esporte. É perceber como suas conquistas serviram de inspiração para outras pessoas. A Dmitria nos contou que fez uma entrevista com o treinador Romeu Castro, que trabalhava em equipes técnicas de futebol na época da Suzana. Seu depoimento acabou não entrando no livro, mas vamos reproduzi-lo aqui. A dramatização é de Guilherme Salles Cesareto. Era a época em que você lidava com todos os preconceitos para entrar em um campo de futebol. Quando as meninas entravam no gramado, os gritos que você ouvia da torcida, a maioria eram gritos que denegriam a imagem das mulheres. Eu não gosto nem de repetir, mas como um retrato da época, eles diziam mais ou menos isso. Sapatão, Dona Maria, volta pra cozinha, o que estão fazendo aí? Eram coisas pesadas e pejorativas, mas bastavam 10 ou 15 minutos de jogo. Aquela torcida, que minutos atrás estava contra todas elas quando entraram em campo, já estavam todas torcendo a favor. A Suzana era uma jogadora de muito destaque no Juventus, uma jogadora que tinha liderança e uma menina que já tinha estudado. Ela era uma jogadora que marcava muito pela inteligência e pela facilidade de se expressar. Ela foi convocada com total mérito. Ela também podia jogar em mais de uma posição. Elas marcavam um gol, a torcida levantava, vibrava, gritava e começava a querer saber qual era o nome das meninas. E a Suzana, a Roseli, que para mim, do ponto de vista técnico, em termos de drible e tal, o que eu vi no futebol feminino mais próximo de Edson Arantes do Nascimento, vulgo Pelé. Com isso, chegamos ao final do nosso programa. Obrigada por ter nos acompanhado até agora. Suzana, a vida dentro e fora de campo é uma produção da Rádio USP. A supervisão é de Luciano Maluli, coordenação de Júlia Castanha, locução e roteirização por Lara Soares, edição de Isabela Oliveira, produção e sonoplastia de Larissa Leal e reportagens de Rosiane Lopes e Caroline Kellen. Até a próxima! Brasil! Suzana Cavalheiro, a vida dentro e fora de campo. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.